faço parte do time do Evernote. O Evernote ele é uma empresa norte-americana, fica sediada nos Estados Unidos. Faz parte das empresas do Vale do Silício. Hoje a gente alcançou já em torno de 3 milhões de usuários aqui no Brasil e 100 milhões no mundo. Depois a gente pode falar, se alguém tiver dúvidas, eu vou deixar meus contatos, quem quiser saber mais também sobre o Evernote. O que eu queria aqui, na realidade, era falar um pouquinho sobre o papel da tecnologia em tudo isso. Assim, a gente tem vários desafios e essa questão da tecnologia, para nós mulheres, ela às vezes chega a ser quase um tabu, assim, é coisa de menino, uma coisa que às vezes a gente não olha e não entende todo o potencial que ela tem de facilitar a nossa vida. E quem entende acaba se beneficiando muito disso. E é importante a gente ter isso em mente e entender que as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, elas não são tão complexas. Elas são formatadas justamente para que sejam fáceis de serem usadas. Então, a gente não precisa ter medo de tentar, de procurar conhecer, de ler mais. Depois, se alguém quiser, eu posso passar alguns sites, blogs, esse tipo de coisa, para compartilhar mesmo informações sobre fontes de informações sobre tecnologia. Porque, assim, tem ferramenta para muita coisa. Até para problemas que foram comentados por aqui. Então, assim, tá todo mundo aqui cansado de saber que a nossa vida é mais ou menos assim. Você tem... Acho que deve estar faltando alguma coisa aqui. Mas, basicamente, a nossa vida é assim. Esse capítulo foi bem esmiuçado aqui. Mas a boa notícia é que é justamente isso. Você pode usar a tecnologia a seu favor. Antes de eu começar a falar efetivamente sobre ferramentas, quando ela falou sobre... Desculpa, esqueci seu nome. Júnia, desculpa. Eu sou péssima com nomes. Júnia, quando a Júnia comentou sobre eficiência versus eficácia, eu fui uma felizarda, porque eu trabalho já em empresas de tecnologia há algum tempo e eu tive a sorte de ter 2 chefes homens que eram absolutamente desprendidos. E um deles, quando ele assumiu, quando eu passei a responder direto para ele, eu lembro que eu trabalhava no Yahoo, eu cuidava de basicamente 13 sites de parceiros, eu lidava com 13 empresas parceiras e cuidava como produto, assim, como desenvolvimento, projeto, um monte de coisa de 13 sites. Tinha que responder pela audiência desses caras, não sei o quê. Quando ele me assumiu, ele começou a me ver, ele me mostrou ferramentas de, por exemplo, de mensuração que eu ainda não conhecia e eu aprendi muito. E aí eu descobri que eu trabalhava muito, cuidava de 13 sites e esses 13 sites representavam menos de 10% da audiência do portal. Ou seja, eu estava me desdobrando de trabalhar, a gente estava usando vários recursos para trazer pouquíssimo resultado. E eu acho que é muito isso. Quando eu estava sendo eficiente porque todos os parceiros estavam satisfeitos, eu estava conseguindo cuidar dos 13 sites, estava tudo bonitinho, lindo, funcionando, mas não estava trazendo resultado. E quando você começa a enxergar, e também e aí acaba entrando também um pouco no que a Thaís falou, quando você começa a enxergar qual é o resultado macro, onde você vai chegar com isso, você começa a definir também as prioridades. E é daí que você começa a trabalhar. Okay, mas qual é o potencial de alcance que eu posso ter se eu trabalhar apenas, 2 desses caras, desses 13? E daí você começa a melhorar a sua performance, olhar as suas coisas e até gerir seu negócio de uma maneira mais eficaz. E eu acho que começa por aí. A tecnologia ajuda até nisso, porque hoje existem várias ferramentas. Para quem tem site, principalmente, usa muito rede social para divulgar informações. Você tem ferramentas que são muito eficazes para, por exemplo, mensurar esse tipo de coisa e chegar em alguma conclusão em relação aos esforços que você tem feito e o que tem trazido resultado ou não. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre processos, envolvendo a sua vida, ou envolvendo a nossa vida, os desafios que a gente tem. E aí, a gente começa com um questionamento. Então, para onde que vai o nosso tempo?
Como a Thais estava falando, a gente tem 9 horas de trabalho, a gente tem 8 horas de sono, e onde vai o restante? Então, eu comecei a pensar um pouco, mostrar para vocês um pouco do o que a tecnologia pode ajudar em relação aos motivos, alguns dos motivos que fazem com que a gente perca tempo no nosso dia a dia. Então, assim, o primeiro motivo, acho que ganha uma bala quem acreditar, quem acertar no primeiro motivo. Acho que todo mundo, acho que é quase praticamente unânime, mesmo com o Waze, às vezes nem o Waze salva, o tempo que a gente perde aqui no trânsito de São Paulo. Na verdade, o Waze ele é assim, a gente fica feliz de levar só 1 hora para chegar no lugar onde a gente precisa chegar. E se você parar para pensar, isso é uma loucura, porque, por exemplo, você vai em outras cidades do país, Porto Alegre, por exemplo, não é uma cidade pequena, mas quando você fala você fala, tal lugar é longe? Ah, é longe. Quanto tempo você leva? Ah, você vai levar uns 20 minutos. Cara, eu levo 20 minutos para sair do meu bairro, assim. É uma coisa surreal, assim. Pra a gente que está aqui sabe o quanto quanto isso é sofrido. E além do Waze, como que a gente pode resolver isso? Porque no final a gente tem reunião, a gente tem às vezes compromisso em fornecedor, cliente, então a gente acaba tendo que se deslocar muito. Às vezes quantas de vocês já pensaram que bom seria se eu tivesse um clone? Porque tem coisas que a gente tem que resolver, não tem jeito. Só que a tecnologia, ela ajuda, ela tem como ajudar. A gente tem que começar a pensar que o trabalho remoto, ele pode ser uma solução para esse tipo de problema. Existem ferramentas, por exemplo, para videoconference, existem ferramentas para o próprio telefone, você consegue usar. Existem ferramentas baratas para você conseguir utilizar o próprio Google Hangout, um Skype, você consegue fazer uma conference. A gente, aqui no Brasil, a gente latino gosta de olhar no olho, a gente gosta de... Mas, assim, nem sempre é possível. E quando não... E assim, além das ferramentas que a gente tem para a comunicação, para que você não tenha que ser onipresente em todos os lugares, você tem também ferramentas, eu vou falar, óbvio, de Evernote, porque é a ferramenta que eu domino mais, mas existem ferramentas que são multiplataformas, que é um conceito que cada vez mais empresas têm adotado, inclusive para a gestão de informação dentro do seu negócio. Então, quando a gente fala de tecnologia multiplataforma, a gente está falando de uma tecnologia, para quem já ouviu falar, cloud, que basicamente quando você coloca uma informação lá, ela fica, que a gente chama na nuvem. Então, ela fica disponível para qualquer device. No caso do Evernote, é qualquer device mesmo. A gente tem para Windows, a gente tem para Mac, para iOS, para Android, enfim. Então, você consegue acessar qualquer coisa que você tenha anotado em qualquer device. O Evernote, para quem não conhece, ele é uma ferramenta que ele permite que você anote, tire fotos, que nem eu estava tirando foto aqui de slides para poder guardar a informação, as informações que eu achava interessantes. Então, você consegue tanto anotar, tirar foto, gravar uma nota de voz, fazer até anotação à mão também, depois fotografar. E ele fica todo guardadinho e você consegue acessar em qualquer device. Isso ajuda muito. Um mecanismo assim, existem outros no mercado também, mas ele ajuda muito no momento de você conseguir, quando você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo e quando você precisa compartilhar informação com alguém também. Então, ele permite, você tem tecnologia para esse tipo de coisa. Então, assim, que nem eu falei, com isso você consegue efetivamente aplicar esse conceito de trabalho remoto. A gente tem a preocupação de estar em vários lugares, que nem eu falei, então, com isso você consegue, sei lá, trabalhar em casa. É o meu caso, a gente não tem escritório no Brasil ainda. Então, eu trabalho em casa, mas se eu tenho reunião na Berrine, depois eu vou trabalhar no Starbucks, por exemplo. É possível fazer isso. E eu estou sozinha, mas eu me comunico com o meu time que fica nos Estados Unidos. Assim, é possível, a tecnologia está aí para isso. Assim, vamos explorar. Até custo você acaba economizando.
você acaba melhorando. E você consegue também curtir um pouco a vida também. Por que não? Por que não começar a pensar nisso? A gente não tem que ter culpa de pensar em viver também a vida. Não precisa, eu tenho uma emenda de feriado, minha família quer viajar, mas não pode porque eu tenho que trabalhar na sexta. Mas se você consegue trabalhar remoto, você começa a se permitir fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um grande ganho para todo mundo. O motivo 2 é papelada. Assim, a gente guarda muita coisa, a gente guarda muito papel, a gente guarda muita informação, a gente recebe muita carta, correspondência. Vou guardar isso aqui para ler depois, e você vai empilhando. E no final você não acha nunca mais. E quando você acha, você já não precisa mais daquilo. Então, a minha dica, a minha sugestão é que digitalize tudo. Porque a redução do papel, ela ajuda muito. O papel, para mim, significa burocracia. E você acaba alongando o processo, você dificulta o compartilhamento de informações. E quando eu falo de informações, eu não estou falando do papel em si. A gente tem que começar a dissociar uma coisa da outra. O papel não é informação. O que você precisa é da informação. E a informação, quando você digitaliza a informação, quando você tira uma foto de uma correspondência que você recebeu e coloca numa plataforma, por exemplo, como Evernote, você começa a produzir informação de forma digital, fazendo anotação de maneira digital, você passa a ter acesso a recursos de tecnologia que com papel você não tem. Então, se, por exemplo, você guarda uma pilha de papéis, quanto tempo você leva para encontrar alguma informação que está ali no meio? E aí então, assim, essa é a grande questão. Você precisa de tudo que você guarda, e aí isso que eu acabei de falar. E aí, quando você guarda, você consegue encontrar tudo que você precisa de maneira rápida. Então, assim, as vantagens de você reduzir essa carga de papel, de material, de bagunça, é essa. Então, você digitaliza, a primeira coisa que você concentra tudo num único lugar. Então, que nem eu comentei, você consegue, por exemplo, tirar uma foto de uma anotação, esse tipo de coisa. Quando você concentra, você já começa bem, porque você tem tudo já num lugar, e esse lugar pode ser compartilhável, por exemplo, com o seu time. Mas acho que o maior ganho que se tem quando você digitaliza a informação é que ela se torna encontrável. Então, o que significa isso? A tecnologia hoje, como ela é linda, maravilhosa, ela permite que você consiga encontrar por uma palavra-chave, por exemplo, que nem no Google. Quando você digita uma palavra-chave, você consegue encontrar mesmo numa fotografia. Então, quem está vendo a pilha de papel diminuída da mesa? Semanalmente eu faço isso. Eu recebo muita carta. A gente tem essa rotina de receber cartas, essas coisas todas. Eu digitalizo tudo que é necessário, inclusive cartão de visita. E depois eu acho que eu vou falar também de uma funcionalidade bem legal que eu vou sugerir para quem já tiver Evernote para fazer, porque funciona super legal. Mas, enfim, então, assim, a partir do momento que você coloca a informação na nuvem, ela se torna... você começa a organizar a sua vida, porque ela fica organizável e você consegue encontrar. É diferente de você colocar tudo numa pilha de papel. Ou, mas eu posso tirar também foto no meu celular... E tá lá, eu já faço isso. Legal, mas só que se você tem um rolo de fotos, de 500 fotos, como que você vai achar essa foto lá depois? Então assim, estejam atentas para esse tipo de inteligência. Que o Evernote, ele tem... Eu não lembro se tem alguma ferramenta parecida no mercado que tenha, mas esse aqui é um grande ganho. Para mim funciona muito bem, porque eu não sou uma pessoa organizada at all. E aí a questão de informação. Tem gente que se preocupa com a informação. Mas se eu digitalizar, todo mundo vai ter acesso à informação. Não. Existem vários níveis de segurança. No próprio Evernote, por exemplo, você pode, inclusive, criptografar. O que é? Criptografar é colocar uma camada de segurança na informação que você colocou ali.
é um pouco mais avançado, mas assim, é seguro. As empresas se preocupam cada vez mais com isso, principalmente empresas que fornecem soluções para outras empresas. Então, não é uma preocupação. Na verdade, ela fica mais segura do que se você deixar exposta num papel, na mesa, em algum lugar assim. E um outro grande ganho é que você pode compartilhar essa informação. A partir do momento que você digitaliza, você não precisa ir lá, escanear, ou tirar uma cópia e distribuir, ou várias cópias, e aí um não recebeu, aí outro perdeu, e não sei o quê. Você consegue compartilhar com quem precisar. Inclusive para trabalhar, para mais de uma pessoa trabalhar no mesmo material. É possível também. Ou para apresentar. Então, além de compartilhar, no Evernote, por exemplo, ele tem uma funcionalidade que com um clique só você transforma as suas anotações numa apresentação. Sabe quando você tem que discutir alguma coisa rapidamente com alguém do seu time? Você não vai montar um PPT para isso. Então, mas você consegue. Ele tem um modo de apresentação que você consegue alinhar alguma coisa com o seu time, enfim, esse tipo de coisa é rápida, com um clique só. Em coisa de minutos você tem uma apresentação pronta, economiza um tempão também. E, além de tudo, diminuir papel é ecologicamente correto. E aí a gente fica feliz que a gente está fazendo a nossa parte. Terceiro motivo é falha de comunicação. Eu me irrito demais de ficar repetindo informação para as pessoas que estão ao meu redor, assim. Então, muitas vezes você fala, você acha que a pessoa entendeu, mas na realidade ela não entendeu. E aí é exatamente isso aqui que acaba acontecendo. Todo mundo consegue ler aqui? Então, é exatamente isso que acaba acontecendo. E aí assim, o que está acontecendo nas empresas hoje? Assim, hoje, inclusive, o tema de gestão de informação é um tema recorrente, porque muitas empresas têm esse problema. Quando as pessoas saem da empresa, perde essa informação. Então, é um tema recorrente de estudo, inclusive. E aí, o que a gente... Quando você tem toda a informação disponível para a tua equipe, você imagina que você tenha grupos de pessoas compartilhando informações entre si. Se todo mundo compartilha dentro de um mesmo diretório, você passa a ter um banco de informações gigantesco para as pessoas. Só que o banco de informação, pelo banco de informação, não serve para nada. Ele tem que ter inteligência. Como que isso funciona? Na nossa plataforma, por exemplo, quando você está trabalhando que nem aqui, tem a gente está dando um exemplo de um caso de uso. Quando você digita uma palavra, por exemplo, ou está trabalhando na palavra, a própria ferramenta te mostra coisas, notas relacionadas, que são conteúdos relacionados. Então, acontece muito assim, eu vou conversar, nesse caso aqui, sei lá, com a Moleskine, sobre uma possível integração. E, de repente, você descobre que outra pessoa já está trabalhando na integração desse negócio. Ou que alguém já conversou com a Moleskine sobre essa integração há algum tempo atrás e a pessoa saiu da empresa e você nem sabia, ou, enfim. E aí é legal que essa informação ela fica disponível. Isso aqui é inteligência. É diferente de você pegar e guardar, enfiar tudo numa pasta e depois você não conseguir mais encontrar. Então, esse tipo de inteligência facilita muito no fluxo de informações. E o fluxo de informações, quando está todo mundo alinhado, você também economiza tempo, até tempo compartilhando informações ou falando com as pessoas que trabalham com você, que estão ao seu redor. Aqui um outro exemplo, por exemplo, quando você está trabalhando, você consegue também ver essas informações e relacionar ao que você está desenvolvendo. E o quarto motivo é esquecer as coisas. Eu sou uma pessoa que vive esquecendo. Então, assim, use as ferramentas que são disponíveis para você evitar esse tipo de coisa. Lista, por exemplo, digital, numa plataforma, num sistema que seja multiplataforma, são super úteis. A lista sozinha não vai funcionar se você não colocar um lembrete. No Evernote você consegue não só colocar para você, mas para todo mundo que está trabalhando com você, inclusive o marido. Eu faço isso com o meu.
e funciona. Tem funcionado muito bem. E é isso. Se vocês quiserem até pegar os contatos, a gente tem... a plataforma da Evernote, que eu falei, ela é uma ferramenta que ela permite o trabalho colaborativo, remoto, porque é multiplataforma. A gente tem uma ferramenta que... uma das modalidades é o Business, que permite que você trabalhe... Você tenha um repositório de informações, a gente consiga controlar a informação lá dentro. E se vocês quiserem saber mais, a gente sugiro que vocês peguem esse contato aqui. Aqui a gente tem mais informações. Vocês podem entrar em contato com a gente nesses canais. E aqui a gente consegue agendar algumas demonstrações também para ferramentas, se vocês quiserem conhecer mais. E offline, quem tiver mais interesse em saber sobre... outras fontes de informação sobre tecnologia, enfim, N coisa. Eu tenho uma vivência grande em tecnologia, mensuração, tudo. Então, quem quiser dicas mesmo que não seja de Evernote, pode ficar à vontade também para pedir, tá bom? Então é isso.